Olá, eu sou a professora Ana Paula Milani e hoje nós vamos ter um dedo de prosa sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Cabe lembrar que essa obra pertence ao pré-modernismo, e o pré-modernismo não é propriamente uma escola literária, é um período de transição entre o final dos anos de 1800 e 1922, com a Semana da Arte Moderna. Nesse período, nós temos a mistura de realismo, parnasianismo, simbolismo. Realismo por quê? Dom Casmurro de Machado de Assis, a obra-prima do autor, é de 1900. Então, nós vamos ter esse período de transição onde vão surgindo as características, já do modernismo, vão se adiantando. Os autores vão surgindo. Quais eram as características desse momento? A valorização de tipos marginalizados, pessoas humildes, pessoas comuns, a valorização do português falado nas ruas, a denúncia social, a crítica ao nacionalismo ufanista, que esta é a principal temática da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. E esse movimento, esse período de transição artística vai se findar em 1922 com a Semana da Arte Moderna. O Major Policarpo, como assim era chamado, não era major coisa nenhuma. Era um funcionário público, tarado, fascinado, fanático pelo Brasil e pelas coisas do Brasil. Policarpo Quaresma tinha em sua biblioteca, suas estantes, dizia que nenhum dos cronistas do descobrimento faltava nas estantes do Major. Ele tinha todos os manuscritos de Hans Staden, os manuscritos dos cronistas do descobrimento, ele tinha tudo em casa, tudo que fosse sobre o Brasil. Não tinha nenhum autor na sua estante que não fosse brasileiro. A adoradora das cerejas mandou cortar um pé de cereja que ele tinha no fundo do pátio porque as cerejas não eram o Brasil. Então ele não queria mais comer cerejas, nunca mais comeria cerejas. Resolve tocar violão, que era um instrumento popularizado no Brasil, e é taxado pela vizinhança como um vagabundo, onde já se viu, meu Deus, o Policarpo Quaresma enlouqueceu, agora vai virar um vadio, um tocador de viola, mas que horror. Na época, os artistas eram pouco valorizados, então era coisa de vagabundo, era coisa de malandro tocar violão. Ele contrata um rapaz chamado Ricardo Coração dos Outros para ser seu professor de violão. E o Ricardo acaba se casando com a Olga, que é a sobrinha do Major Policarpo, que morava com ele. A gota d'água nesse nacionalismo fanático, esse nacionalismo ufanista, de simplesmente ver aquilo que é bom e tapar os olhos para o restante, a gota d'água é quando o Major Policarpo elabora em Tupi-Guarani um ofício para mandar para o Congresso Nacional exigindo que se desinstaurasse o português como língua oficial do Brasil. Essa língua nossa, essa é uma língua europeia. Deveríamos instaurar então o Tupi-Guarani como língua oficial do Brasil. Mas esse homem só pode estar louco. Mas o que é isso, pelo amor de Deus? Internaram o Policarpo Quaresma. Internaram o Major. Era o apelido que ele tinha. Internaram o Major como louco. Chegou na altura da vida, ele foi dado já como sadio, podia já ser libertado. Ele tenta trabalhar com diversas atividades. Uma delas foi a atividade agrícola. Ele não teve sucesso. Ele era um visionário, ele sonhava muito e as coisas nem sempre davam certo. Não deu certo também, Também não deram certo como produtor rural, como agricultor. O Major Policarpo não deu certo. E ele volta a trabalhar no funcionalismo público no tempo do governo do Floriano Peixoto. E ao se negar, ao discordar das ideias do governo Floriano, ele é preso. Ele é preso e posteriormente é selecionado junto com outros 12 presos para ser assassinado como um traidor. Então vejam a ironia que se encontra aí. O cara que foi a vida inteira fanático pelo Brasil ser morto como um traidor do seu país ao defender a sua pátria. Ele defendeu a pátria quando ele foi contra as ideias do governo Floriano. Ele não achava corretas, aquilo não seria bom para o Brasil, e se não seria bom para o Brasil, ele precisava defender a sua terra. Então qual foi o triste fim de Policarpo Quaresma? Amar deliberadamente, incondicionalmente uma terra que não soube valorizar esse amor. Ele foi morto como um traidor. Este é o triste fim de Policarpo Quaresma, uma das obras mais emblemáticas e mais importantes do pré-modernismo brasileiro. Lembrando que Lima Barreto tem uma linguagem bastante sintética, é uma obra de leitura bastante acessível. A obra dele é sintética e muitas vezes ele foi criticado pela síntese da sua obra. Ele era muito direto, ele odiava tergiversações, ele sempre dizia que as pessoas que precisavam falar difícil eram as pessoas que queriam parecer mais inteligentes por não serem entendidas. Muitas vezes a crítica considerou pobre a obra de Lima Barreto, um grande equívoco.
Lima Barreto é realmente um grande expoente de toda a nossa literatura. Bons estudos e um grande beijo!